E Deus disse: Tu sentirás as dores do parto. Como Eva foi inocente. A princípio ela achava que a dor seria no parto. Porém veio a descobrir depois do feito que as dores vão bem mais além. A dor não para por ali. As dores vão se ecoando ao longo de toda a louca história maternal. Bem-vindas ao Mães em Cristo, seu podcast que compartilhará informações, reflexões, aprendizagens, recursos que proporcionarão uma construção generosa de si como mãe, os vínculos afetivos com o filho, a saúde emocional, para que então você possa estar preparada para ensinar aos seus pequeninos a conhecer a Deus e a se tornarem, além de bons cidadãos para a terra, cidadãos do céu. Olá, queridas mães em Cristo. Aqui quem fala é Paula Diana e esta é a segunda parte do meu testemunho. Compartilharei mais um pouquinho sobre a minha história, momentos de grandes enfrentamentos, mas preciosos para a elaboração do eu mãe e para o surgimento deste projeto. E sem mais delongas, bora terminar de contar o meu testemunho. Após Amélie ir abrilhantar o céu, busquei compreender o que tinha acontecido comigo fisiologicamente. Que era da vontade de Deus o que ocorreu, isso eu já havia compreendido. Mas o que estava em minhas mãos? O que eu poderia fazer para uma próxima gestação? Eu queria respostas. Por que meu líquido amniótico diminuiu? Por que a placenta calcificou? Por que a minha pressão aumentou tanto na hora do parto? Eu queria cuidar da minha saúde para que eu pudesse, assim que possível, sendo da vontade de Deus, engravidar novamente. Eu passava horas pesquisando, entrando em grupos, sites, para encontrar algo que parecia com o que eu tinha vivido. Exames que eu pudesse fazer para descobrir, até que encontrei um grupo de mulheres que perderam seus filhos porque tinham trombofilia. Comecei então a procurar médicos que me ajudassem nessa descoberta. Será que tenho trombofilia? Foi quando me deparei com as piores atitudes que podem se fazer com uma mãe. A indiferença, o descaso, a negligência e o mais terrível, culpá-la. Passei por alguns médicos que emanavam em sua fisionomia, em suas grosseiras palavras ou em suas entrelinhas, a minha irresponsabilidade. Como assim? Eu deveria saber de tal exame a se fazer? De tal cuidado a ser tomado? De tal situação? Não deveria ser o médico do pré-natal que deveria ter me orientado, percebido, ficado atento e pedido tudo o que fosse necessário? Que carga pesada que nos colocam. Já não basta as que nós colocamos? Mas há aqueles que nos aliviam, que nos ajudam a carregar, que nos dão o seu ombro amigo, como o Dr. Mário Martinez, especialista em trombofilia que minha amiga Joelma me indicou. Cheguei em seu consultório muito aflita, marcada pela tensão do luto, e ele gentilmente me esperou na ponta da escadaria, se apresentou, me deu a mão e um abraço, me direcionou à sua sala, pediu que eu sentasse, olhou todos os meus exames, identificou erros e exageros, mas respeitosamente evitou falar dos antigos médicos, pois o que tinha acontecido já tinha acontecido. Foi quando de repente ele colocou as mãos sobre a mesa cheia de exames e me disse:
Paulinha, eu, junto de Deus, iremos ajudar você a escrever uma nova história. Sei de toda a sua dor e sei o quanto aprendeu e está aprendendo com tudo. Porém, ajudaremos você a virar essa página para escrevermos o próximo capítulo. Quando ele falou aquilo, eu desabei a chorar, pois até o momento eu não tinha encontrado nenhum profissional, nem mesmo médico do meu pré-natal com tanta sensibilidade e carinho. Ali havia humanidade, respeito, um espaço para o meu choro, para eu jogar todas as minhas malas de dores no chão, sentar e descansar. Saí do consultório com exames a serem feitos e também com algo fundamental, as forças renovadas e um amigo para me ajudar a carregar tantas preocupações e questionamentos. Foi então que, exames prontos, finalmente, após 5 meses da morte da Amélie, descubro que tenho trombofilia e que uma próxima gestação seria regada todos os dias de injeções de heparina em minha barriga, além de exames e ultrassons quinzenais ou semanais, dependendo da situação. As reações de um luto recente ainda se manifestavam em mim. Tonturas, vermelhidão pelo corpo empolando, a mente lenta, os pensamentos desconexos e o medo do público, de ser o centro das atenções. Como uma professora de filosofia que sempre amou lecionar, que tinha muitos alunos, que criava tantos projetos, não se via mais na frente de uma sala de aula? Eu não conseguia cogitar a possibilidade naquele momento de voltar. Como falar de temas filosóficos, de falar sobre identidade, sobre a construção do eu com os meus alunos se eu me sentia completamente fragmentada? Era tempo de parar, de voltar para mim, de buscar em minhas entranhas a vida possível depois do enfrentamento da morte. Muitos acreditam que a construção do eu, da essência, do ser, está em ter. Em ganhos, acúmulo, quantidades, acessórios, exageros, cacarecos que se carregam para se dizer que houve progresso. Mas percebi que a elaboração da essência se dá principalmente na falta, no que se arranca, no que se perde, no que se vai, no que se quebra, o que se deixa e o que se leva. Aqui também há formação, construção da nova identidade. Essa identidade que vai se formando com as cicatrizes, com os dissabores, com os contratempos. E me vem à mente a passagem bíblica em que o Senhor diz que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, e que na casa do luto é melhor do que a casa que há banquete, pois é na casa do luto que vemos o fim de todos os homens, e acabamos aplicando isso ao coração. Sem dúvida, são estes momentos de adversidades que o olhar se direciona para a nossa pequenez, para a fragilidade da matéria, para o coração carcomido pelas futilidades dessa nossa atual sociedade. Após 6 meses que Amélie foi abrilhantar o céu, Dr. Mário me liberou para tentar uma nova gestação.
mas não se libera o que por nós ainda não está liberado. O tempo que o outro acha não é o tempo que perpassa por nossa alma, pelo nosso íntimo. Havia ainda muito que se encaixar, o que se fundir. Foi quando Deus se usou de mais uma rede de apoio em minha vida. A análise chegou oportunizando espaços de escuta, da minha própria escuta, de uma escuta não mais silenciosa e escondida nas madrugadas escuras da sala de minha nova casa, de uma escuta escancarada, às claras, rasgada. Ao sair dos encontros, tudo me doía. Doía tudo como se um caminhão tivesse passado por mim. Todo o meu corpo doía. Olá, tenho medos. Estou com muitos medos, mas preciso encará-los. Uns são reais e outros não passam de falácias. Vou citar um exemplo no meio de muitos outros e quem sabe pelos próximos podcasts da vida eu conte mais. Nem meu marido sabia desse medo, o grande pequeno medo de engravidar e ter um menino. Parece bobagem, parece, mas não para mim naquele momento. Eu queria uma menina. E como agir se eu tivesse um menino? Não cabia em mim. Talvez seja por isso que naquele momento eu não queria tentar, mesmo tendo o Dr. Mário me liberado. Menino não. Vocês não estão entendendo. Eu estava com um sentimento de pavor. Eu tinha pavor de pensar na possibilidade de ter um menino. Será que eu quero uma menina para viver tudo que eu não vivi com a minha Amélie? Chorava e dizia, menino não, eu não quero menino, eu não quero menino. Quando de repente, mãezinha, calma. Quando você sentir o seu bebezinho aí, quando tudo estiver ocorrendo, o amor virá e isso não mais importará. Ao ouvir aquilo, um refrigério na minha alma, um esvair e tudo que era um problema deixou de ser. É verdade. E eu chorava e só conseguia falar isso. É verdade. É verdade. E a partir dali comecei a tentar. Já fazia 9 meses que a Amélie havia partido a minha vida ao meio. Mudar para São Paulo foi o que eu poderia ter feito de melhor. Mas me deparar com a minha mudança, ao abrir as portas do caminhão, me deparei com a visão materializada do meu eu. Tudo revirado, tudo dependurado, tudo chacoalhado, amontoado, tudo sem sentido. Eu senti um grande nó na garganta. Segurei o máximo que eu podia, mas estava ali, a visão crua de como eu tinha chegado nesta cidade. Eu me sentia despida, nua, com todas as minhas fragilidades à mostra. Não foi fácil lidar com aquele momento. Mas São Paulo me trouxe muita familiaridade. Eu não me sentia tão bizarra, pois tudo aqui tem o seu quê de desconexo. Muita gente para todos os lados e, por incrível que pareça, me trazia movimento e vida. O que sempre me chamava a atenção era a questão da acessibilidade. As pessoas, por mais que as circunstâncias lhe tivessem tirado a visão, uma perna, um braço, a mobilidade,
A cidade lhe permitia ir e vir, vir e ir. Não importa, do novo ao mais idoso, todos para várias direções. Será que eu gostei do anonimato? Já fazia um tempo que eu estava tentando engravidar e a saudade da minha pequena grande era muita. E eu não conseguia me desfazer de nada que era da Meli. Cada presentinho que meus alunos me deram no chá de bebê que eles fizeram, presentes de amigos, amigas, avós, tudo eu guardei. De vez em quando eu ia lá, olhar, abraçar, matar uma saudade de coisas que ela nunca tinha usado, mas que me traziam ela. Eu não ficava ali cultuando as coisas, mas me trazia paz, matava a minha saudade. E eu sempre deixava do lado da minha cama a naninha de tigrinho e uma manta azul com bolinhas coloridas. Eu tinha certeza que ela iria amar aquelas duas coisas, então eu deixava sempre à vista. Foi então que em uma sessão de análise identifiquei que aqueles objetos que eu mantinha perto de mim eram objetos que bebês se apegam quando estão distantes de suas mães, para trazer um aconchego, para conseguirem aos poucos sua independência. Eu também usava esses objetos como aconchego para que aos poucos eu fosse criando a minha independência. Fazia um bom tempo que eu estava tentando engravidar, então decidi não mais tentar. Pensei comigo, acho que o Senhor escreveu outras histórias para mim, não a de ser mãe. Vou curtir minha vida, meu esposo, vou fazer o melhor que eu puder com o tempo que o Senhor me permitir. E eu ia parar de tomar anticoncepcional no mês seguinte, quando eu descobri que estava grávida. Enfim, grávida. E olha, não me veio o medo de que fosse um menino. Apesar de ter o desejo de ter uma menina, eu estava calma com isso. E aí então a correria começou. Tomar injeções todos os dias para que tivesse uma gravidez saudável. O remédio era de alto custo, mas graças a Deus consegui tudo pelo SUS. Não me faltou nenhuma dose. Eu fazia exames toda semana. Tive hipotireoidismo gestacional, mas consegui controlar. E fora que o Dr. Mário respondia todas as minhas perguntas, minhas loucuras, os meus choros, até que marcamos uma cesárea para o dia 20 de dezembro de 2017. Emeli nasceria com 37 semanas e 3 dias. E foi o que aconteceu. Dia 20, estava lá toda a família, algumas amigas para acompanhar o nascimento da Emeli. Muitos detalhes significativos foram acontecendo no decorrer da ida para a sala do parto. Eu estava muito tensa, preocupada, com medo. Fiquei mais ou menos 1 hora aguardando meu esposo e os enfermeiros virem me buscar, e aqueles minutos de espera não foram fáceis. Meu esposo não chegava, mas veio uma mulher muito amorosa, perguntou meu nome e se apresentou como Conceição. Naquele momento, de forma imediata, me veio uma paz e a memória da minha avó. Ai, minha vovó veio para me acalmar, para me tranquilizar, para me trazer algo de familiar. E mais significativo ainda, quando eu descobri que o significado de Conceição é ato ou efeito de gerar e conceber. Porém, tudo estava tenso. Sala, médicos, Dr. Mário, Dr. William, meu esposo, meus familiares, eu e Emeli ali. Roger não parava de rir.
Meu esposo, quando fica nervoso, ele ri. Mas ele estava lá, tranquilão, tirando foto, muito feliz. Mas, de repente, ele saiu do feliz para o extremo de radiante de felicidade. Emily nasceu e assim que o médico o tirou, ele falou: é a cara do pai. De fato, Emily era o Roger. Não parecia nada comigo. Era o Roger inteirinha. E ele, na hora que viu essa menina, ele ficou tão feliz, tão feliz. Não, vocês não estão entendendo. Ele ficou demais de feliz. Depois do médico mostrar para todos, de tirar foto e tudo mais, o pediatra que estava analisando a Emily achou necessário que ela fosse ficar algumas horas na UTI neonatal. Fiquei um pouco apreensiva, mas estava tudo bem com ela quando a vi. E vou dizer, essas algumas horas viraram 3 dias. 3 dias. Quase que tenho alta sem levar a Emily. Nesse momento, nesse período, eu descobri que não é só a falta de cuidados que nos rouba, mas que o excesso de cuidados também nos rouba. A Emily estava ótima, ficou lá por excesso de cuidados na UTI. E eu, mais uma vez, ficando na maternidade sem poder estar no quarto com a minha bebê. Finalmente, indo para casa com Emily nos braços. Agora sim, começa a minha louca fase puerperal. A louca fase do pós-parto. Eu achava que só a morte nos fragmentava, mas não. A vida também te fragmenta. Ela te tira do compasso, tira de si, coloca sua vida em completo caos. Eu mal sabia que estava prestes a passar por situações tão difíceis, mas tão difíceis mesmo. A vida é uma verdadeira caixinha de surpresas. Estava agora Roger, eu e Emily. Mas quem é esta criança? Quem sou eu com esta criança? Quem somos agora com esta criança? Eu tinha pedido e desejado muito a Emily. Assim eu preciso ser a melhor que eu puder. Os medos começaram a se achegar conforme os dias. Os obstáculos na amamentação foram todos possíveis e inimagináveis. O estresse, a busca de cuidar o máximo que eu pudesse estava me desgastando demais. Noites mal dormidas, dias mal dormidos. É realmente enlouquecedor. Eu vigiava minha bebê dia e noite, com receio de que algo acontecesse com ela. Eu tinha um apego, um cuidado excessivo que me sufocava. Mas não era não deixar com as pessoas, de não querer deixar com elas, de que ninguém cuidasse, não. Era um alerta interno, sempre, sempre, sempre. O meu eu estava em uma tensa vigília. O meu interno se encontrava em grande aceleração. A minha frustração com a amamentação, ela me destruiu mais ainda. A sensação de incapacidade, os preconceitos que eu sofri por dar leite complemento para minha filha e por não conseguir amamentar, foram diversos. Eu não imaginava que ia ser tão discriminada por isso. Amigas, parentes, estranhos, enfim, não foi fácil. Os dias iam passando e cada vez mais eu me sentia deslocada de mim, fracionada, em pedaços,
prestes assim à loucura, prestes à loucura. Eu sentia que eu não estava bem e precisava de ajuda assim com urgência, com total urgência. E olha, eu vou dizer para vocês, eu não me limitei em pedir ajuda. Eu falava, eu não estou bem, preciso de ajuda, a coisa aqui é punk, estou numa inquietude que não estou me aguentando. Eu me sentia assim, desmoronando. Sentia que eu não estava bem, estava diferente, que eu não conseguia resolver sozinha, que eu precisava de ajuda. Foi quando eu descobri uma coisa muito assim, muito louca. Que nem sempre o problema está no fato de alguém não se abrir ou de não pedir ajuda. Mas quando você pede, quando você grita, você se descabela no pedido de ajuda. E ninguém, parece que ninguém entende o seu pedido. Parece assim que quando mesmo as pessoas ouvindo, eles não têm reação com o seu pedido. Parece que você é invisível. O pedido de ajuda não leva a nada. Parece assim que não necessariamente levará e impulsionará uma ajuda. É engraçado isso. Mas eu não desisti de mim. Eu sabia que algo dentro de mim não ia bem. A questão não estava com a Emily, mas comigo. Eu não me enxergava mais, o meu tempo, o meu espaço, as certezas de mim, tudo já não era mais achado por mim. E como que este caos era cansativo. Eu cuidava da minha bebê, tinha carinho por ela, era afetuosa. E quando você é assim, as pessoas não percebem que você está passando por algo. Por um desespero, por uma ansiedade, por uma inquietude. Eu me ajoelhava e não tinha nem forças para orar. Eu só dizia assim para o Senhor: Deus, você está me vendo aqui. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Cuida, Senhor, pois eu não tenho mais forças alguma. Pega isso aí, cuida. Essa fase foi uma loucura para mim. Nossa, uma loucura. Eu me encontrava com pensamentos de autodestruição. Eu passava a noite querendo me machucar, me bater. O desgaste era tanto, eu me sentia tão impotente, incapaz, que eu queria me apertar, me esmurrar, me machucar de alguma maneira. Não é fácil falar sobre isso. Falar sobre o que eu passei não é simples. Falar sobre tudo isso é difícil, é complexo. Mas eu sei, eu sinto em mim. E eu sinto que o Senhor requer de mim. De falar sobre. Pois eu sei que tem muitas mães que estão passando por isso. Que estão tendo pensamentos que nunca imaginaram ter. Que estão tendo tribulações terríveis. O puerpério é muito difícil. Nossa, muito difícil. Você se pega pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei ser mãe. Essa construção maternal é muito difícil. Eu pensava, eu amo a Emily, ela está bem, está se desenvolvendo, apesar da falta do leite materno, apesar de eu não estar conseguindo amamentá-la com o meu leite, está se desenvolvendo. Ela sentia uma dorzinha de cólica, ficava resfriada e eu já me culpava por não ter o leitinho dela. E às vezes a gente pensa, por isso eu não sei ser mãe. Né? Não consegui amamentar, não sei ser mãe. Que eu não devia talvez ter sido mãe.
E é uma sensação tão estranha, tão confusa, é uma mistura de culpa, arrependimento com dor. E a gente fica nesta luta, esperando que passe. Mas eu acreditava que ela merecia que eu estivesse melhor. Eu precisava me cuidar, eu precisava estar equilibrada, saudável emocionalmente, para ela ser bem cuidada, para ela ser mais amada do que ela já era, melhor, porque aí eu estaria me amando também. Mas como você faz se você não está se amando, não está se sentindo capaz, feliz, bem? Eu precisava cuidar de mim. Eu precisava. Mas eu não desisti de mim, da minha filha, da minha família. Busquei a minha fé. E apesar das minhas fraquezas, eu orei muito. Busquei profissionais que me ajudassem neste momento. E assim fui encontrando a mãe possível de ir se sendo, de ir se elaborando. Fui identificando os meus gritos antigos, as minhas feridas mal cuidadas, me deparando com o processo de luto de mim mesma. O luto da mulher que eu já deixara de ser no momento do gerar. Dos momentos aí livres e dos meus vazios que agora estavam extremamente preenchidos. Da minha falta de mim, que já não cabia, do meu ócio, que já não me pertencia, da liberdade de ir e vir, que teria que ser agora ressignificada. Tudo em mim teria que passar por um renovo, por uma despedida, teria que ser transformado. Pois após o parto, tudo se parte e você se torna outra. E eu não estava preparada, eu não imaginava que seria assim. Nada estava sob o meu controle. E a vida é assim. Apesar de toda a minha inquietude, todas as minhas peças fora do lugar, eu estava aberta para compreender, entender e começar a construir, a elaborar, a fazer o que fosse necessário para se achegar à minha nova essência, a um novo estado de vivência, a criar vínculos com a minha filha, com meu esposo, comigo. E a formarmos uma família com novos traços, com luz, amor, pautada em Cristo. O furacão que eu enfrentei foi diminuindo, e o meu encontro comigo foi acontecendo. Os vínculos com a minha filha foram se formando, e a relação entre nós três foi se configurando a cada dia. E quando menos imaginei, eu tinha superado todo aquele terror. Emily estava com 1 ano e 2 meses quando enxerguei em mim leveza, tranquilidade, serenidade. Quando não se doía mais a falta do que eu era, fui gostando do que estávamos construindo, do que estávamos formando em família. Desmascarei os antigos ideais. Descobri que o amor se constrói, até mesmo de mãe e filhos. Requer um envolvimento, uma abertura, uma saúde emocional e espiritual, uma aceitação do que se é e do que será necessário para se construir. Ser mãe não é fácil, mas também não é difícil. Desde que você se permita o possível e não se acomode nas negligências e nas transferências de si mãe para os outros tantos por aí. Hoje, eu e Emily somos uma mistura de cada qual, mas também cada uma em sua identidade
em suas singularidades. Me vejo muito nela e ela muito em mim, mas vejo muito mais a autenticidade, as suas peculiaridades que a fazem, que a permitem ser, e eu também a me ser. Hoje não me sufoco em uma falta de mim, em um excesso dela. Hoje tento adequar, buscar alternativas para que possamos nos ser sem sufoco, sem exageros, sem desesperos. Às vezes, pende ali ou acolá, mas a vida é isso, buscar sempre se reinventar. Muito obrigada por estar conosco neste episódio. Trataremos de temas relacionados a este podcast no Instagram. Acompanhe o nosso trabalho por lá, @mães.emcristo, e se inscreva no nosso canal para ficar sabendo dos próximos temas. Compartilhe o link para que mais mães cristãs possam fazer parte de toda essa aprendizagem e elaboração de si como mães em Cristo. Deixe o seu comentário, as suas dúvidas e nos ajude a fazer este projeto crescer. Muito obrigada e até o próximo podcast.